Como vou vencer os desejos da carne? Preciso me santificar, mas acabo cometendo o mesmo erro. Por que eu não consigo deixar de vez essas práticas? Prometi que não erraria de novo. Me perdoa, Senhor. Mas eu errei novamente. Esses questionamentos fazem parte da sua rotina de vida como cristão, porque já fizeram parte da minha. E o sentimento de derrota após esses ataques é algo instantâneo e que nos impede de crescermos espiritualmente. E nos sentimos incapazes de realizar alguma tarefa que contribua para o crescimento do reino de Deus. A paralisia é um sintoma iminente daqueles que cedem aos desejos carnais. Esse é o tema de hoje, vencendo os desejos da carne. Fique comigo e nos próximos minutos vamos crescer juntos, entendendo o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. Primeiramente, seria importante fazermos uma autoavaliação para que possamos descobrir quais são os pontos de fragilidade que normalmente somos atacados. Se é na área sexual, ou na área financeira, ou se é em alguma área relacionada a algum tipo de vício, alguma dificuldade em ser discipulado, fazendo com que você fique estagnado e não cresça espiritualmente. Então, descobrindo aí quais são os canais de fragilidade da nossa vida espiritual, eu acredito que fique mais fácil de nos protegermos logo no início do ataque. Tomamos como ponto de partida o texto bíblico que está lá em Gálatas 5:24, e Paulo diz assim: aqueles que pertencem a Cristo crucificaram sua carne com suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, também vamos andar sob a direção do Espírito. E Gálatas 5:16, e Paulo diz assim: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. E diante disso você pode se questionar: ora, se Paulo disse que aqueles que pertencem a Jesus crucificaram sua carne com as suas paixões e todos os seus desejos, então quer dizer que eu não pertenço a Jesus? Porque eu ainda cometo alguns erros? E a resposta é não. Você pode ter tido uma experiência com Jesus, pode ter entregado a sua vida para Ele, mas o que Paulo está dizendo ali é a respeito da salvação, os que pertencem a Jesus, aqueles que estão salvos. E a salvação é todo um processo. Não importa se você é um novo convertido ou se você já tem uma certa caminhada. Se você entregou sua vida para Jesus, conforme Romanos 10, 9 e 10, que diz assim: se com a boca confessares que Jesus é Senhor e com o coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas também João Batista diz em Mateus 3, 2 e 8. No 2 ele diz: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E no 8 ele diz: mas produzi sim frutos que comprovem o vosso arrependimento. Ou seja, se você confessou que Jesus é o seu Senhor, a partir desse momento agora, você vai deixar de viver a vida conforme o que você até então achava que é certo e vai passar a viver e a conduzir a sua vida de acordo com o que Cristo te instrui a partir da palavra dele. Da mesma forma que João disse lá em Mateus 3, produzi sim frutos que demonstrem o vosso arrependimento. Vamos ver também o que Paulo diz aos Filipenses, lá no capítulo 2, verso 12. Colocai em prática a vossa salvação, com reverência e temor a Deus. Aqui nós aprendemos que a salvação precisa ser colocada em prática. Quando você aceita Jesus, você precisa de mudança.
Você vai deixar o velho homem e vai assumir uma nova identidade em Cristo Jesus, avançando dia após dia. E para que alcancemos a estatura de um varão perfeito, Jesus como referência, nós precisamos de dois fatores: o fator tempo e o fator alimento, ainda que o fator tempo por si só não seja sinônimo de crescimento e de amadurecimento espiritual. Nós vamos ver o que o autor dos Hebreus vai nos dizer lá no capítulo 5, verso 11, a respeito disso. E diz assim: quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Indolentes aqui pode ser substituído por insensíveis ou lento em aprender. Em outras traduções, se tornaram negligentes em ouvir. Verso 12: apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quanto já devias estar recebendo alimento sólido. Verso 13: ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Assim, podemos determinar que o fator tempo por si só ele não é determinante, ainda que para um crescimento e amadurecimento espiritual precisamos do tempo. O tempo por si só não é capaz de amadurecer ninguém. Agora, quando interligamos o fator tempo com o fator alimento, aí sim nós vamos progredir e com certeza cresceremos espiritualmente. No verso 12, o autor está dizendo que pelo tempo decorrido eles já deveriam ser mestres, mas ainda estão aprendendo os princípios elementares da palavra de Deus. No 13 ele diz que a dieta para a criança é o leite, e no 14 ele diz que a dieta para os adultos é o alimento sólido. E esse alimento sólido, ele só foi instruído para esses adultos porque eles praticaram a fé. E praticar a fé é você caminhar rumo ao crescimento espiritual, sem que você estacione lá atrás, na época em que você ainda se alimentava do leite. Então, para que nos tornemos homens e mulheres crescidos e amadurecidos na fé, precisamos colocar em prática o que aprendemos todos os dias. Alimento aqui fala de praticar os princípios aprendidos na Bíblia em sua vida. Você precisa meditar na palavra, você precisa jejuar e você precisa orar. Quando você aliar o tempo a todo esse alimento diário, com certeza você avançará e crescerá espiritualmente ao ponto de alcançar a estatura do varão perfeito. Vamos ver o que Jesus disse lá em Mateus 4:4. Neste contexto, Jesus está rebatendo o diabo e Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E o final do desfecho é Mateus 4:11 e diz assim: assim o diabo o deixou e ele foi servido pelos anjos. Dessa forma acontecerá conosco, se nos dispusermos a alimentarmos todos os dias com a palavra do Senhor. Você vai conseguir crucificar a tua carne todos os dias. Você vai conseguir proteger as áreas de fragilidade da sua vida que estão sendo usadas para ser atacadas pelo diabo. E vamos conseguir rejeitar e nos impor a todo e qualquer tipo de falsa doutrina imposta pelo mundo. E quem sabe um dia dizermos como Paulo disse: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora dele, eu não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado e ouviu coisas inexprimíveis. Então, eu tenho certeza que você, na sua caminhada cristã, se você não se estacionar no alimento de criança, se predispor
a avançar sempre em prol de um crescimento e maturidade, nós vamos viver momentos extraordinários com Deus, do leite ao sólido, do que era estar perdido e do que agora foi encontrado, e que possamos entender que a salvação é todo um processo. Alinhando tempo e alimento, você vai conseguir viver sob o controle e direção do Espírito. Provavelmente, se você continua caindo nas mesmas armadilhas e não consegue sobressair sobre os desejos da carne, ou lhe falta tempo, você é um neófito, ou seja, um novo convertido, ou então ainda está se alimentando de leite e precisa evoluir, precisa aplicar os princípios bíblicos na sua vida, viver, orar, jejuar, para que você possa crescer espiritualmente e venha ter domínio sobre a sua carne. Vamos ver o que Paulo nos disse lá em 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. Ele diz assim: todos os que competem nos jogos se comprometem rigorosamente a um treinamento, e tudo isso para adquirir uma coroa que logo se desvanece, ou seja, que logo perece. Portanto, no entanto, nós nos dedicamos para adquirir uma coroa que dura para sempre. No verso de 26 ele diz: portanto, eu não corro como quem corre sem um alvo. Eu não luto como quem luta apenas socando o ar. No 27 ele vai dizer: mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, depois de ter pregado aos outros, eu não venha a ser reprovado. Então, diante dessa palavra, que possamos crescer em entendimento, para que possamos viver o extraordinário com Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada, como vencedores em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te peço que compartilhe esta palavra com alguém que precisa ouvir. Pode ser que essa pessoa esteja lutando contra os desejos da carne e até o presente momento esteja perdendo, não esteja conseguindo ter autocontrole, e ela precisa dessas informações, desses princípios, aplicar a palavra de Deus na vida dela, para que ela possa criar uma robustez e conseguir se proteger dos ataques do inimigo e contra os seus desejos carnais. Que Deus te abençoe e até a próxima.